Hello, everybody, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos à Rádio TV Web Atem. E neste momento já estamos nos preparando para começar uma live com o Dr. Caio Mirabelli. E estou aguardando agora o nosso querido amigo entrar para que a gente já comece aí a nossa live aí com o assunto de hoje, que é o direito e a política em tempos de coronavírus. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado aí pela presença aí, doutora Cíntia. Estou aguardando a presença do Dr. Caio Mirabelli, para a gente então começar a nossa live aí, que está prevista para as 18 horas. Forte abraço aí no pai Daniel aí, doutora Cíntia. Também o doutor Cláudio Machado aí. Um abraço, muito obrigado aí pela presença. Agradecido aí, doutor Cláudio. Muito obrigado. Daqui a alguns minutinhos aí o doutor Caio vai comparecer e vamos começar uma live. O tema de hoje é o direito e a política em tempo de coronavírus. Muito obrigado aí, minha querida esposa Mônica Pavani, né? Muito obrigado aí pela sua presença. Estamos aqui aguardando aí o Dr. Caio, que deve estar por qualquer momento entrar, né?
Bom, como eu vejo o futuro dos advogados pós-pandemia, bom, pela minha opinião sincera, nós vamos ter um probleminha aí para resolver muito grande. Primeiramente, é saber se as audiências vão continuar sendo presenciais ou se vão ser virtuais, né? Através online. E isso vai ser muito problemático, principalmente contando aí se tiver advogados que não têm muito acesso à internet, vai ser complicado. E também a medida, o que nós vamos poder fazer, né? Como vamos atender esses clientes? Por exemplo, já tive dias de ter 4, 5 clientes ao mesmo tempo e depois passar o resto do dia sem ninguém, né? Então, como vai fazer esse distanciamento? Qual o período de atendimento, que em média leva 20 minutos com cada cliente ou mais? Porque tem que ser explicado o problema, tem que assinar contrato, procuração, tudo isso, né? Qual tipo de procedimento nós vamos ter que ter? Vai ter que espalhar álcool em gel em todas as mesas? Tem que botar álcool 70, entendeu? Então isso tudo aí é uma grande interrogação, uma incógnita, que a gente ainda vai ter que sentar, sei lá, a Ordem dos Advogados do Brasil vai ter que ver, né? Para que a gente possa chegar a um denominador comum aí, como vai ser o futuro da advocacia nesse período aí de retorno, né? Social, né? E vamos ver, né? O que vai se resolver aí, né? Mas aí, a princípio, é isso, dona Mônica. Como eu vejo o futuro dos advogados, é isso, né? Prezado Alô, doutor Mirabelli, tudo saudações, bem? saudações. Saudações, meu amigo. Primeiramente, saúde, paz e prosperidade a você e sua família. E segundo, dizer que realmente nós estávamos há muito tempo sem conversar um com o outro, sem nos ver, né? E aí foi preciso aí ver essa pandemia para a gente chegar nesse denominador comum, né? Caio, eu não sou ligado a jargão, tá? Ficar chamando doutor para lá, doutor para cá, esse negócio, não sei quanto a você, para mim eu não sou ligado a isso, né? Porque eu continuo sendo advogado, independente de ter o DR ponto na frente ou não, né? Então, se você quiser que eu chame você de doutor, é só me falar, se você quiser não, eu te trato pelo primeiro nome. Primeiramente, boa noite a todos. Fico feliz de estar fazendo essa live com o amigo Fernando Silvério. Primeiro, eu quero saber o seguinte, vocês conseguem me ouvir e me ver bem? Eu lhe ouço e lhe vejo bem. Ótimo. Com relação a jargão, sem jargão nenhum, pode me chamar de Caio Mirabelli, Mirabelli, Caio, amigo, parceiro, qualquer coisa que tu quiser. Fica à vontade. Caio, eu selecionei aqui, mais ou menos aqui, 10 perguntas que eu vou lhe fazer, né? Então, mais ou menos assim, você uma pessoa igual a mim, que tinha aquela vontade de ter conhecido pessoalmente o Enéas, né? Não sei se você conhece, eu não cheguei a conhecê-lo, né? Mas ele cronometrava muito bem, né? As falas dele, né? Então, eu sei que você, além de ter uma capacidade muito grande, você vai, com certeza, cronometrar isso aí, mais ou menos para a gente bater os quase 60 minutos de live, porque o Instagram, infelizmente, não estica. E o objetivo também não é entrar numa segunda live, porque sei que o assunto realmente tenha um papo de pessoas e haja muitas perguntas aí, de repente, para responder. Mas vamos começar aqui, né? Então, a princípio, muito obrigado aí a todos que estão assistindo aí, a Rádio TV Atem, né? E a Rádio TV Atem ela é focada mais para os assuntos de trânsito. Porém, com essa pandemia, nós estamos fazendo com alguns amigos a quem nós estamos convidando para responder outros assuntos, até na área de direito, em outras áreas também, em que os amigos atuem. Não é? Então, nosso entrevistado de hoje é o Dr. Caio Mirabelli. O currículo dele é extenso. Se eu fosse ficar falando, era 1 hora só para ler o currículo, né? Mas aí eu selecionei algumas coisas aqui para a gente já começar aí coisas. O Dr. Caio Mirabelli aí
é advogado, jornalista, escritor, conscienciólogo, youtuber, professor e palestrante da seccional da Ordem dos Advogados do Rio. Ele foi secretário do movimento Leonel Brizola, né, o secretário nacional do movimento Leonel Brizola do Partido Trabalhista Brasileiro. Ele caiu? Será que o doutor Caio caiu? Eu acho que tivemos um probleminha aí com o sinal aí do doutor Caio Mirabelli. Esperar ver se ele retorna. Doutor Caio? Voltei. Isso aí, voltou, né? Então vamos lá. Vou repetir aqui, né, onde eu tinha parado quando caiu, né? O seu currículo é extenso, né? Então, assim, daria quase uma live inteira falando todos os cargos e coisas que você ocupou, né? Centenas de livros já aí praticamente aí feitos na área de Conscienciologia e tal. Então, eu vou falar aqui para os nossos ouvintes aqui que o Dr. Caio Mirabelli, ele é advogado, jornalista, escritor, conscienciólogo, youtuber, professor e palestrante da seccional dos advogados do Brasil do Rio de Janeiro. Ele foi secretário nacional do movimento Leonel Brizola, do Partido Trabalhista Brasileiro. Entre os livros publicados, que são inúmeros, né? Ele tem a Conscienciologia Evolutiva, as Consciências do Universo e o Neotrabalhismo Brasileiro, que foi editado agora há pouco tempo, né? Na área até jurídica, né? E do qual a gente vai até trabalhar um pouquinho daqui a pouco sobre esse tema aqui do neotrabalhismo brasileiro. Canais de YouTube, para aqueles que, a partir de hoje, queiram seguir o Caio, Conscienciologia Evolutiva, para quem vai mais consciência mais cósmica, né? E o canal Nacionalismo, que é para os verdadeiros patriotas, né? Aqueles que realmente lutam aí por um Brasil melhor. O canal dele no Instagram é Caio Mirabelli com 2 L's, né? Tudo junto, Caio Mirabelli, já vão localizá-lo. Bom, Caio, antes de eu entrar nessa questão aí vamos começar a falar alguma coisa sobre, primeiramente, a parte política, depois nós vamos entrar para a parte do direito, né, em si. Tivemos até a pergunta aí da minha esposa, que perguntou como seria aí a questão dos advogados no pós-pandemia. Com relação ao secretário nacional do movimento Leonel Brizola, você conheceu o Leonel Brizola pessoalmente ou você conheceu ele dos livros e tal e gostou da plataforma dele e resolveu seguir o caminho que o Brizola seguia? Minha família sempre foi brizolista. A minha falecida bisavó, a mãe da minha avó materna, era muito amiga íntima da esposa do Leonel Brizola, da dona Neuza Goulart Brizola. E minha bisavó era uma mulher muito pobre, da periferia do Rio de Janeiro, uma mineira que veio para o Rio de Janeiro jovem ainda, e não estava conseguindo ter um mínimo de dignidade humana nesse estado, e o Leonel Brizola, a pedido da esposa dele, deu uma casa para ela, e um bom emprego. Então, minha família foi muito abençoada pela família Brizola. E eu nunca conheci Brizola pessoalmente, mas eu fui criado pela minha avó, filha da minha bisavó, que foi abençoada por ele. E minha avó sempre me ensinou o que era o brizolismo, o que era o getulismo, o que era o janguismo, o que era o trabalhismo, porque minha avó é brizolista roxo até hoje. E me obrigava a ver horário eleitoral só para ver o Brizola falar, né? Minha infância foi muito politizada. A minha avó me ensinou muito religião e política. Eu tive uma infância muito rica de conhecimento. E eu só fui conhecer Leonel Brizola pessoalmente quando eu tinha 13 anos, faltando alguns dias para fazer 14, no velório dele. Mas antes dele falecer, eu não o conheci pessoalmente, só de televisão e rádio, e da minha avó, pela que minha avó falava. E quando eu fiz 24 anos, eu fui apadrinhado pelo homem de confiança de Leonel Brizola, o ex-secretário de Estado Gessi Sarmento, que foi o fiel escudeiro de Brizola, desde a época que o Brizola era governador no Rio Grande do Sul,
Então ele foi do governo Brizola no Rio Grande do Sul e do governo Brizola no Rio de Janeiro. Outro também que me ensinou muito de política, Gessé Sarmento fundou o Movimento Trabalhista Leonel Brizola no PTB, no Partido Trabalhista Brasileiro, era o presidente, me deu a Secretaria Nacional e me ensinou muito sobre política. E, infelizmente, Gessé Sarmento, assim como o Brizola, também já é falecido. Então, minha família toda é brizolista e depois de jovem, adolescente, fui apadrinhado por um brizolista também. Então, eu sou 100% brizolista. Não, eu até lhe perguntei isso porque, na verdade, eu fui um dos fundadores do PSB em Caxias, né, do diretório, na época, na década de 80, e eu até convivi com algumas vezes lá, às vezes quando tinha as coligações partidárias, né? Então, geralmente a gente fazia muita coligação, às vezes com o PDT, com o PT e tal, e eu me lembro de muitas vezes estar do lado do Brizola, nos trios elétricos, ali no campo do Tricolor em Caxias, ali no centro de Caxias, na Praça Pacificador e tal, e às vezes ele me falava algumas coisas de certos grupos políticos que ele me chamava de Fernandinho, né? E falava com a coisa de sotaque gaúcho, né? E que a gente não poderia confiar em certas coisas que via, né? Mas, enfim, o tempo passou e a gente depois viu que a realidade dos fatos era essa mesmo. É lamentável ele não ter seguido o caminho que ele queria, mas eu perguntei por que você tem essa defesa efusiva dele, né? Vamos lá. Minha pergunta número 1 para você aqui, Caio, você se candidatou a deputado federal nas eleições de 2018, para o qual eu até dei meu voto a você, pelo Partido Pátria Livre, tendo um número expressivo de votos para a sua primeira eleição, sendo neste momento suplente deputado federal. Aí eu pergunto aqui, letra A, os seus projetos para a Câmara Federal ainda são os mesmos ou ampliaram? São os mesmos. Eu tive poucos projetos, mas se eu ganhasse as eleições e aplicasse esses poucos projetos que eu apresentei para a população, teríamos um up na economia nacional. Para quem não sabe, up é um pulo forte, um pulo alto na economia nacional e estaríamos combatendo de forma célere e eficiente a pobreza e a miséria no país. Se o amigo permite, eu vou falar aqui 3 projetos que eu apresentei na campanha. Primeiro projeto, reforma burocrática. É um absurdo, em pleno século XXI, com o avanço tecnológico, você perder 6 meses do ano para abrir uma empresa. Então, se eu ganhasse para deputado federal, eu ia apresentar um projeto de lei para fazer reforma burocrática. Vamos copiar os modelos que deram certo. Para você abrir uma empresa, um simples alvará dado em 24 horas pelo poder público. Para você abrir uma filial da empresa, encerrar a empresa, um alvará em 24 horas dado pelo poder público. Tem que ser tudo rápido. E depois eu apresentei o projeto da reforma tributária, micro-reforma tributária, não essa que está sendo discutida no Congresso. Qual foi o meu projeto de micro-reforma tributária? Simples, você mantém todos os impostos aí, mas acaba com um, que é o mais perverso para a pessoa física e para a pessoa jurídica, o imposto de renda. Então, o meu segundo projeto parlamentar, caso eu vencesse as eleições, era apresentar a extinção do imposto de renda para a pessoa física e para a pessoa jurídica. Por quê? Quando você acaba com o imposto de renda, a pessoa física ela tem um aumento no seu poder de consumo. Ela vai consumir 3, 4 vezes mais. Ela consumindo mais, o comércio vende mais, as fábricas produzem mais e todo mundo gera mais emprego e arrecada mais tributos para o Estado. O Estado fica mais forte, mais rico. Quando você acaba com o imposto de renda nas pessoas jurídicas, que é também um projeto meu, o empresário passa a ter uma reserva de capital maior para ele poder comprar mais matéria-prima, mais tecnologia e gerar mais emprego para aumentar a sua produção. Então, ele vai lucrar mais com o aumento da sua produção e vai gerar muito mais emprego. E ele aumentando a produção dele e vendendo mais, o Estado também arrecada mais. Então, esses são meus 2 projetos. O meu terceiro e último projeto, que eu vou falar aqui, era um incentivo à literatura nacional. Eu sou escritor, tenho amigo que é dono de editora, tenho amigo que é dono de gráfica, e esse mercado literário vem sendo atingido pelo Brasil nos últimos 20 anos. Só sobrevive no Brasil, na área da literatura, quem é muito guerreiro, que soa sangue para segurar a empresa. Então, eu ia apresentar um projeto de lei, se eu vencer as eleições,
para que o Estado desse subsídios para que as livrarias, editoras e gráficas pudessem se manter no mercado e continuando produzindo literatura brasileira, literatura nacional no Brasil e no mundo. Então foram 3 projetos aqui que eu estou externando para todos vocês. Sim. Uma outra pergunta, você pretende ser candidato a prefeito, a vereador do Rio, do município do Rio de Janeiro esse ano? Eu estou apoiando uma pré-candidata a vereadora esse ano aqui no Rio de Janeiro, no município do Rio, porque na minha leitura ela é brisolista igual a mim, é trabalhista igual a mim, ela concorda com todas as minhas ideologias políticas, econômicas e filosóficas 1001%. Ela é, eu diria que é a minha alma gêmea. Ela é o Caio de Saia. Então eu vou apoiar a candidatura dela esse ano, já estou trabalhando para isso. E com relação à prefeitura, é um sonho que eu tenho, mas eu vou postergar esse sonho. Esse ano eu não vou disputar nada e só vou trabalhar para eleger a minha candidata. Sim. Não, e falando que, evidentemente, você deu um pontapé inicial muito bom em 2018 e tem grandes chances aí para 2022, com certeza, aí para a Câmara Federal. Desde que continue dentro desse seu trabalho aí que você vem executando, né? Caio, qual seria a perspectiva política para o Brasil no período pós-pandemia do coronavírus? O que você acha que vai acontecer com a perspectiva política? De repente, o Tribunal Superior Eleitoral vai adiar essas eleições, jogar tudo para 2022? Ou os políticos vão insistir nisso e vão vir a toda? Como você vê também esse nicho de corrupção que está tendo aí, que está se constatando aí nessa compra aí de equipamentos e montagem aí de um monte de hospitais de campanha e tal, que tem se visto? Aí como você acha que vai ser isso aí, a perspectiva política desse período já de pós-pandemia? Horrível. Será um momento apocalíptico no Brasil, em tudo. Na economia, porque a economia foi paralisada pelo excesso de isolamento horizontal. Então, nós, por mês, estamos perdendo de 4 a 6 mil empresas no Brasil todo, em cada estado. O desemprego está triplicando de forma célere, de forma muito rápida. Nós temos a perda total do consumo. Hoje em dia, ninguém pensa mais em comprar eletrodomésticos, comprar uma passagem de avião, uma hospedagem de hotel. Hoje em dia, todo mundo está guardando dinheiro para comer. Tá? A perda do poder de compra foi muito feroz. Nós temos uma crise política onde há 2 facções brigando para vencer numa hora errada, num momento de epidemia que está matando muitos brasileiros assim de forma horrorosa, e estamos tendo ao mesmo tempo uma crise política e tem 2 facções. Você tem as facções dos governadores e prefeitos corruptos que estão superfaturando respiradores, equipamento de proteção individual, equipamentos médicos, materiais hospitalares, não estão salvando ninguém, estão matando todo mundo por causa da corrupção. E você tem a facção da presidência da República que está querendo passar por cima dos poderes para poder governar. E um fica destruindo o outro, um fica aparelhando as instituições para combater o outro. Na semana passada, na terça-feira, o Bolsonaro fez um golaço quando a federal foi para cima do governador Wilson Witzel. Na quarta-feira, os governadores e prefeitos fizeram um golaço quando a federal foi para cima dos acusados de fake news ligados ao presidente da República. Então tá pau a pau, estamos no meio de um tiroteio, de uma guerra civil, não bélica, mas de ações judiciais, de palavras, de ódio, e eu não sei para onde nós vamos caminhar assim. Mas o que eu vejo é que se não tiver uma definição qual facção que vai ganhar, o Brasil vai quebrar muito mais e o coronavírus será pinto perto da destruição que virá. A pergunta número 3 seria também qual a perspectiva econômica para o Brasil após essa pós-pandemia. Mais ou menos você já respondeu aí e quero aproveitar já o ensejo para agradecer a Dumas Net e o Sérgio que estão aí se fazendo presente aí na live. Caio, economicamente para o Brasil, o período pós-pandemia, como você vê? Bom,
se nós tivéssemos no Ministério da Economia um profissional, um ministro eficiente, preparado e atualizado, eu não ficaria com medo. O ministro Paulo Guedes, ele é muito preparado, ele é muito técnico, ele é eficiente, mas ele é um técnico desatualizado. Ele não acompanhou a evolução do capitalismo no planeta. Ele ainda está preso a dogmas liberais do século XX. Tá? Então, como esse cara está no poder, me assusta muito, porque ele não vai dar conta do recado, ele não vai conseguir resolver o problema da economia. Já não estava resolvendo sem crise, imagina agora com duas crises, coronavírus e crise política acirrada. Então, eu me preocupo muito, eu estou achando que... Eu sempre falava com meus amigos que seríamos África, mas eu nunca achei que seríamos África de forma célere como agora. Eu achei que o Brasil, com o avanço da corrupção e da imbecilidade, da alienação política, iríamos nos tornar África daqui a 30, 40 anos. Mas eu estou vendo que será mais rápido. Eu acredito que em 5 anos seremos África. Mais uma vez, quero agradecer aqui as pessoas que estão entrando, a dona Sheila, a Deise Lima, a Dumas Nete, o Sérgio e outros que já entraram aí, que não deu tempo nem de anotar o nome, não é? Bom, na parte da advocacia, eu vou dividir aqui em 2 etapas aqui. Uma, eu queria ver como você vê, Caio, a perspectiva da profissão, não da advocacia, da profissão advogado na retomada do pós-pandemia. Como vai ser isso? O advogado é uma profissão maravilhosa, bela, porque o advogado, com uma petição, ele faz revolução. Com uma petição, ele consegue resolver muita coisa. Então, eu acredito que a advocacia vai precisar se unir, sair dessa crise, despertar, adquirir e desenvolver um discernimento político, econômico, filosófico, para poder agir de forma certa para levantar esse país. Então, o que a advocacia pode fazer para melhorar a economia do país? Ela deve processar os causadores do dano. Quem permitiu a entrada desse vírus maldito no Brasil, sabendo que ele estava entrando no Brasil, não fizeram nada? Governo federal, governos estaduais, governos municipais. Então, os advogados devem, sim, processar esses 3 entes federativos para eles repararem o dano às famílias que estão com parentes internados, com parentes falecidos, por causa dessa negligência maligna na saúde pública. Quando os entes federativos serem processados e condenados pelo Poder Judiciário e repararem o dano causado pela omissão, nós teremos o ressurgimento da economia. Vai todo mundo ser indenizado, vai todo mundo voltar a comer, voltar a beber, voltar a consumir produtos e serviços, o mercado volta a produzir, volta a vender, o PIB volta a crescer. É o caminho mais lógico que eu vejo disso aí, que a advocacia pode fazer. Agora vamos para um sentido mais amplo, Caio. Como você vê a advocacia como um todo após essa pandemia? A advocacia sobreviverá, porque a pandemia vai gerar como consequência a triplicação dos conflitos. E a advocacia é essencial para administrar conflitos, é indispensável à justiça. Então, sempre que há o caos, a advocacia se fortalece. Na bonança, a advocacia sobrevive, mas no caos, a advocacia se fortalece, se desenvolve, porque é somente por ela que se administra conflitos, se luta por justiça e se faz justiça. Eu até vejo, evidentemente, o que você falou realmente por aí mesmo, né? E até vou além. Agora nós vamos ter que tentar entender, de acordo até com a pergunta da Mônica, né? Como vai acontecer a partir de agora. Por quê? Porque já falo em audiência virtual. Uma vez que vai ficar... Eu já tive casos no meu escritório, por exemplo, ter 5, 6 pessoas ao mesmo tempo sentadas para ser atendidas e no decorrer do dia, depois de eu atender a última, não ter mais ninguém. E ficar horas ali sem ninguém até fechar. Então, nesse período, né, de praticamente de isolamento social, em que você tem que fazer todo um contorno aí,
vai ter que separar cadeiras, botar para lá, para cá, de repente vai deixar alguém do lado de fora no corredor esperando. Entendeu? Será que essa pessoa vai querer ficar no corredor esperando, fora do ambiente que tem um ar-condicionado, que tem isso? Né? As audiências vão ser presenciais ou vão ser virtuais? Aí já vem a dúvida. Né? Evidentemente que hoje, até se fosse virtual, seria melhor. Né? Os custos da operação da advocacia diminuiriam muito. Mas o problema hoje que a gente vai enfrentar se o processo depender de testemunhas, como vai ser feito a parte testemunhal? Né? Será que essa teria que estar presencialmente lá no fórum? Né? Porque você não pode chegar virtualmente a uma testemunha e entrevistá-la virtualmente. O certo é o juiz estar olhando olho no olho, ver, falar do que pode vir a ocorrer, se ela der falso testemunho, tudo isso. Né? Então, hoje eu vejo essa parte da advocacia como precária. Né? A gente vai ter que tentar entender como vai ser feito. Né? Vamos lá. Agora vamos aqui para a pergunta aqui, número 6. Você, como advogado, como pretende retomar seus serviços no período pós-pandemia? Eu, graças ao bom Deus, mesmo durante a pandemia, eu estou conseguindo trabalhar no direito numa boa. Estou ajuizando várias ações cíveis, trabalhistas, consumeristas. A maioria dos meus processos estão sendo julgados de forma antecipada, antecipação da lide, e não tenho o que reclamar, não. Tá? Mas eu percebo que muitos colegas advogados já não tiveram a mesma situação minha, e muitos estão perdendo clientes, muitos agonizam com a demora na finalização dos processos, com a demora na liberação de alvarás, precatórios, RPVs. A maioria da advocacia está agonizando com essa crise aí, porque o judiciário está travado, né? Não está conseguindo prestar um bom serviço devido aos isolamentos forçados pelo poder público. Então, está uma situação esquisita. Mas, como eu falei anteriormente, no caos é que o direito se fortalece, porque ele é indispensável para a administração da justiça, para a administração de conflitos e para a luta e aplicação da justiça. Então, a advocacia sairá mais forte, com certeza. E é aquilo que eu mesmo, há 3 meses atrás, quando no início da pandemia, eu perdi vários clientes até da área de trânsito, né, que estavam na ponta até para fechar contratos e não puderam fechar porque foi tudo suspenso. Né? E 4 alvarás judiciais que está até hoje nesse vai para lá, vai para cá, tem que dar quitação, tem que não sei o que, está levando vários. Onde eu pensei que talvez se acelerasse, né, porque a pessoa está, de repente, trabalhando remotamente, home office, em casa, está mais tranquilo, não tem tanto estresse e tal. Não, pelo contrário, continuou dentro daquela mesma lentidão típica de ter que aguardar, ir por etapa, fazer as coisas, como se estivesse funcionando o tribunal. Nesse ponto eu não vi melhoras. Tem um alvará que vai sair agora e ainda tem outros aí, 3 aí, esperando aí numa fila de espera. Né? E considerando que os honorários advocatícios não são mais o termo que se usava na época de Dom Pedro, né? Não é só o título de honra, mas hoje é considerado alimentos, não é? Então, se a gente dependesse disso para se alimentar, muitos estariam ferrados, entendeu? Hoje, dentro dessa perspectiva aí da saída muito rápida judicial, né, para isso. Eu também quero aproveitar já o ensejo para agradecer o professor André, que entrou aí, a dona Sheila, a Deise Lima, Dumas e o Sérgio também, que entraram aí novamente, que estão aí nos prestigiando aí nessa live. Né? Geralmente, quando eu falo a live, gente, é o seguinte, porque muita gente hoje é uma espécie do oba-oba. Então, por exemplo, uma live que deveria ter 50, 60, 100 pessoas, às vezes vejo a live da própria OAB com 20 pessoas, da própria ordem dos advogados, com 20 pessoas, com coisa. E, na verdade, é aquilo que eu digo, depois reclamam, né? Quando diz, mas eu não sabia disso, sabia daquilo, não entrei ali e tal, porque nesse momento pode estar vendo novela. E aí é que é o complicado. Né? A pessoa vai ver novela em vez de estar assistindo uma coisa que poderia, dentro daquelas perguntas, alguma coisa caber para a vida dela. Mas é isso que ocorre. Também quero agradecer a entrada aí da doutora
que é da Propósito Advogar, né? Que é a doutora Maria Eduarda. A pergunta número 7, Caio, eu queria fazer o seguinte: geralmente, a maioria dos escritórios de advocacia, eles estão concentrados em pequenos escritórios, de mais ou menos 20 metros quadrados. Fica nessa faixa, entre 15 e 20 metros quadrados, né? Com um tamanho bem reduzido. Levando-se em consideração a retomada das atividades, em seu caso, o que pretende, por exemplo, fazer para realizar o atendimento de múltiplos clientes que chegarem simultaneamente ao mesmo tempo? Você já tem um plano de contingência nesse sentido? Como seria o afastamento social dentro do seu escritório, o dispensa de álcool gel, álcool 70, e etc. E outras coisas mais que nós vamos ter que ter a partir desse momento. Como seria isso? Como você acha que vai se dar isso nos escritórios, por exemplo, pequenos, que o camarada não tem como alocar, vai deixar a pessoa na portaria lá embaixo esperando, até poder subir no elevador? Então, tudo isso hoje é uma grande incógnita dentro da área da advocacia, porque se o seu escritório, por exemplo, quando eu digo o escritório, por exemplo, de um advogado, é de 20 metros, onde metade dele, 10 metros, ele vai estar ocupando para ele atender o cliente, a outra metade geralmente está a secretária para atender os clientes que estão ali esperando, aguardando, né? Aí eu fico pensando, como vai ser se a pessoa, por exemplo, num espaço onde cabia 3 pessoas, e eles só podem botar no máximo 2 bem afastadas, a terceira, a quarta, a quinta, que estaria de repente entrando no escritório, como vai fazer nesses prédios? Elas vão ficar lá embaixo, na portaria, o porteiro vai deixar entrar para ficar no corredor. É uma coisa que realmente tornou assim um pandemônio dentro dessa área. Eu costumo dizer que esse vírus, né, enfim, ele é um vírus que afetou a natureza constitucional, né, no Brasil, ou seja, ele bloqueou seu direito ao direito de ir, vir, ficar e permanecer, né, praticamente, e te tornou um prisioneiro. Mesmo sem você querer ser um prisioneiro, ele te tornou um prisioneiro. Você tem que ficar recluso quase 90 dias de casa. E isso aí, praticamente, mesmo sem você querer, ele te tornou um prisioneiro, né? Então, foi assim, um vírus que a gente chama de vírus totalmente inconstitucional, né? Então, na tua opinião, como vai acontecer isso? Como nós, advogados, vamos conseguir, desses pequenos, como vamos sobreviver nesse sistema, entendeu? E será que o cliente vai ter paciência de esperar? Será que nesse interim não vai ir para outro escritório de advogado? Ou não vai entrar no advogado do lado que está vazio, de repente, já que, às vezes, muitos não estão nem indicados de outros colegas, de outros colegas não de outros parentes, ou tal, porque geralmente a pessoa já procura aquela pessoa que foi indicada, né? Como você vê isso? Eu vejo que não tem outro caminho, não. É manter a vida como sempre foi, só que com pequenos ajustes. Álcool gel no escritório, todo mundo de máscara bonitinho, todo mundo de óculos, pessoal com luva nas mãos e vida que segue. A gente não pode ficar criando medos inconscientes por causa desse vírus maldito. Eu costumo falar nas lives que eu andei fazendo, nas entrevistas para algumas emissoras, que eu tô com parentes e amigos que estão com transtorno obsessivo compulsivo por causa desse vírus. Pessoas que estão com medo, tanto medo de pegar esse vírus, que estão com toque. Estão lavando a mão 24 horas por dia, estão usando óculos 24 horas por dia, estão indo de máscara no banheiro para fazer cocô e xixi. Então, assim, está todo mundo apavorado. Só quem ganhou com isso foi o pessoal das trevas que está sugando a energia desse povo aí. Porque o medo está deixando todo mundo com doenças mentais. Então, 2 profissões vão ganhar muito dinheiro no fim da pandemia. Advogado por causa dos conflitos que vão triplicar. E psiquiatras por causa do aumento significativo de doentes mentais. Somente os 2 vão ganhar. Aproveitando a entrada aí do Ângelo Alberto, do pai de santo, que é de Jurema com Axé, do Rio Grande do Norte, eu acho que o nome dele é Pai de Luca, né? E do Alexandre Silva. Também a doutora Cíntia entrou no início da live, aqui o nome dela, e agradecendo aí a todos pela presença. Bom,
Essa pergunta número 8 é um pouco mais pepinada, né? Mas eu sei que você vai conseguir tudo aí, resolver. manda tudo. Mas eu vou passar para a 9 aqui. Como você vê o desenvolvimento da política no Brasil nos termos atuais e o que pode vir a mudar com o coronavírus nessas eleições de 2020 para prefeitos e vereadores? O que pode vir a mudar? A pessoa vai entrar com menos interesse na corrupção e mais em ajudar as pessoas? Vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada? Acha que vai continuar tudo do jeito que está? Porque eu me lembro quando eu vim 2 vezes candidato a vereador, em 88 e 92 pelo PMDB e 88 pelo PSB, né? A gente ainda tinha uma política pós-ditadura militar, né? Uma política assim mais simplista, né? Uma coisa mais pura e tal, mas hoje em dia só se vê veneno dentro disso aí. A gente já entra ouvindo veneno. Então eu queria saber do Caio, né? Como você vê o desenvolvimento da política nesses tempos atuais no Brasil? O que vai mudar com o coronavírus? Não vai mudar nada. O que eu estou percebendo é que o coronavírus não vai mudar nada na política, mas a política brasileira passou por um processo de mutação. Tem 2 tipos de eleitores hoje em dia. Os doentes mentais, que possuem heróis, tanto de um lado quanto de outro, e não vê a política como uma troca sadia de ideias. Vê a política como guerra, destruição de pessoas e partidos. E você tem um outro grupo de eleitores que estão de saco cheio de corrupção. Não aguentam mais. Não toleram mais. Ontem, eu perdi 2 amigos na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, numa estrada federal, que se o governo federal tivesse feito a duplicação dessa estrada, não teriam morrido. Quantas pessoas estão morrendo também nos hospitais de campanha que não funcionam por causa do coronavírus? Quantas pessoas morrem hoje, já morreram no passado, por termos hospitais públicos sucateados devido à corrupção? Então, ninguém está mais aguentando isso, porque o brasileiro já se ligou que a corrupção mata. Mais cedo ou mais tarde, a corrupção mata. Então, nós temos 2 tipos de eleitores. O fanático doente mental, que vê o diferente dele, o que pensa diferente dele na ideologia como inimigo, e ele quer destruir. E nós temos o eleitor que não aguenta mais corrupção e vai sempre votar no menos pior para o pior não assumir e não roubar mais. É isso que eu vejo no Brasil. Até você falou realmente isso. Mas, assim, votar no menos pior é uma coisa complicada, né? Porque eu fiz isso e já me dei mal, entendeu? Então, a coisa é bem complicada porque, geralmente, quando você vota, dá o teu voto, né? Geralmente, aquele voto, às vezes, não serviu, infelizmente, até deveria ter entrado, não entrou. E aí, às vezes, aquele outro super mega, cara que investe milhões, que ninguém sabe de onde ele tira esse dinheiro e nem vai ganhar lá dentro para poder, esse dinheiro para poder custear o que ele gastou, sabe de onde vem, né? Não interessa. E aí ele leva vai carregando mais um monte de gente que vai junto com ele pela legenda, e vai levando pela questão do voto proporcional, e às vezes aquela pessoa que realmente teria tudo para dar alguma coisa pelo país, para poder, que se tivesse ganhado, teria feito alguma coisa, ela às vezes acaba não entrando, e entrando outros que foram numa sequência, às vezes com 500 votos, 600 votos, até menos, acaba entrando carreada aí pelo o super, que eles chamam aí, o super... Deixa eu dar uma palavra de consolo. Deixa eu fazer uma intervenção rápida aqui. Olha, não se arrependa de você ter votado no menos pior. Porque o menos pior, quando ele quer ficar pior, ele cai rápido. Já o pior, quando quer ficar maligno, ele demora a cair. Então eu acho que você, mesmo votando no menos pior que decepcionou, acertou. Na ausência do bom, a gente vota no menos pior. Essa é a minha palavra de consolo. Queria agradecer também a presença aí da Deise Lima, do Vitor Rafael também, que está aí participando da live. Muito obrigada.
outras lives virão, evidentemente. Essa live, conforme eu expliquei no início, eu estou fazendo ela com amigos, né, que a gente considera grandes amigos aí que atuam em determinadas áreas e são referências também nessas áreas, né? Porque a área realmente da ATA é a área mais voltada para o trânsito. Mas aí como nós estamos vivendo aí num período de praticamente reclusão, nada mais justo que levar aos nossos amigos, né, outras pessoas que estejam evidentemente podendo trazer, né, trazer alguma coisa de útil para a vida delas, né? Bom, eu vou deixar essa outra pergunta aqui por último, né? Vamos lá, o que podemos esperar, não só com o distanciamento, mas também com o esfriamento social entre as pessoas após a retomada das atividades? Acha que o Brasil e o mundo serão os mesmos? O avanço tecnológico, ele trouxe coisas boas, fantásticas, mas trouxe também muita coisa ruim. Uma das coisas ruins que o avanço trouxe, tecnológico, é o esfriamento das pessoas. Os seres humanos estão cada vez mais frios, né? E essa pandemia fez as pessoas ficarem isoladas e ficarem mais frias ainda. Mas eu acredito que essa mudança da sociedade já vem acontecendo muito antes dessa pandemia, o esfriamento dos corações, e a tendência é esfriar cada vez mais. É um lado ruim do avanço tecnológico que não tem como se corrigir. Eu fico imaginando esses comércios, como vai ser, porque falo que na Europa a cota é de 25%, ou seja, se você tinha um restaurante que cabia 100 pessoas, você só vai poder atender 25 pessoas agora, né? E essas 25 vão ter que estar espalhadas. Tipo, se você e sua esposa, fica numa mesa onde cabia 4, né? Aí o outro lá, se está sozinho, ele vai ficar numa mesa lá sozinho a 2 metros de distância. Aí eu imagino, por exemplo, o colapso que não vai ser, principalmente nessa área comercial, de comércio em si, né? E até talvez industrial. Por quê? Porque as pessoas hoje, 90 dias já para repensar muita coisa. Tipo, mudei de plano, eu tinha um plano maior de telefonia e agora eu vi com um plano menor, eu fico muito bem, obrigado. Então, quer dizer, eu deixei de pagar 200 para pagar 50. Então, o cara não vai querer mais voltar para pagar os 200. E muitas outras coisas. Imagina esse comerciante, por exemplo, que necessitava de 100 pessoas para tocar o seu negócio em frente, quantas pessoas ele vai ter que demitir para, evidentemente, continuar se segurando ali como comerciante, né? Porque uma vez que muitos deles só sabe fazer aquilo, né? A área de prestação de serviço também vai sofrer alguns impactos, como dentistas e outras áreas afins, né? Vão ter problemas, porque tem o problema do distanciamento, a pessoa tem que ter uma coisa mais controlada de pessoas, de público. Então, tudo isso vai gerar um problema. Mas aí eu vejo que, assim, o ser humano vai ter que se adaptar a isso e, pelo que vejo, veio para ficar um bom tempo. Que vacina mesmo, previsão só lá para meio do ano que vem. E já estão dizendo aí que já ele está se mutando, ele já está na mutação de número 150, se não me engano. A do Brasil foi a 50, né, a 50ª. E ele já está na 150, e estão dizendo que com essas mutações, com determinados tipos de proteínas que tem de vírus da AIDS, ele pode se tornar um supervírus que ainda pode vir a trazer muito mais problemas, né, dependendo de onde ele for. Mas vamos torcer pelo melhor para que... O Vitor Rafael, ele pergunta o seguinte: essa pandemia vai diminuir os fundos partidários? Isso seria excelente para tirar alguns privilégios junto aos corruptos? Ele está fazendo essa pergunta a você, Caio. Deveria provocar isso. Eu defendo desde março que se use o fundo partidário e o fundo eleitoral para a implantação da renda mínima no Brasil. Mas o Congresso Nacional não quis liberar os dois fundos para o combate ao coronavírus, para a implantação desse dinheiro na saúde pública, né? Então, infelizmente, os políticos psicopatas que nós temos nos 3 poderes continuam se lixando para o povo e pensando somente em benefícios individuais. Você acha que essa proposta da renda mínima, né, algum comparativo com a Rússia do passado não seria mera coincidência? Você acha que isso vai pegar no Brasil
E se pegar, todo mundo vai ter uma espécie de renda mínima e vai ter que exercer algum tipo de trabalho para o governo? Eu defendo a renda mínima apresentada por Milton Friedman na década de 70 e 80. Para quem não sabe, o Milton Friedman ganhou o Prêmio Nobel de Economia, é o pai do neoliberalismo norte-americano. Discordo dele em muitos assuntos, mas nesse assunto eu concordo com ele. O que seria a renda mínima? Cada brasileiro ganharia um salário mínimo de qualquer classe social, de qualquer religião, de qualquer etnia. Nasceu brasileiro, ganharia um salário mínimo até o final da sua vida, sem precisar ter contrapartida nenhuma para o Estado. Se isso se implantasse no Brasil, não R$600 durante 3 meses, tinha que ser um salário mínimo de R$1.045 para todo sempre, para todo mundo. Por quê? Porque quando você faz isso, o poder de compra triplica, o mercado triplica suas vendas, a indústria quadruplica suas vendas, o Estado arrecada 10 vezes mais, o rico fica mais rico, o pobre deixa de ser pobre, a classe média vira a classe média alta e o Estado fica superavitário, ele arrecada muito mais, ele fica mais rico, sua economia é mais forte. É bom para todo mundo. Mas, infelizmente, nós temos um governo federal atual que é contra essa ideia, não queria nem dar R$600. No começo, o governo federal queria dar 200. Imagina dar um salário mínimo de R$1.045. Então, infelizmente, o momento era agora de implantar a renda mínima e o governo federal não vai aproveitar o momento para fazer isso, infelizmente. E eu vejo também, pelo princípio da renda mínima, de qualquer maneira vai retornar impostos, uma vez que a gente paga quase 40 e poucos por cento em impostos, 50% quase, é imposto que a gente paga nos produtos, seja prestação de serviços, na área de telecomunicações ou o que for, seja na área de comércio, compras de produtos, gêneros alimentícios. Se for ver, nós estamos pagando quase isso, imposto. E todos 1.045, 600 estaria voltando para o Estado de qualquer das formas. E os outros 600 estaria produzindo alguma coisa em termos de alavancar a economia. Eu estava até vendo, por exemplo, a questão das favelas nesse coronavírus, a gente pôde enxergar algumas coisas bem mais. Eu estava vendo até do programa da Igreja Universal, de cestas básicas que eles levam lá, eu estava vendo questão subhumana que as pessoas vivem lá em cima, pessoas que têm o banheiro aberto, ou seja, mora 3 filhos pequenos com a mulher e o marido, e todo mundo vai ver todo mundo ali dentro de uma coisa, um quarto tipo menor do que a minha sala, né? E a pessoa ali, eu fico pensando o seguinte, como uma pessoa dessa pode sobreviver sem ter uma renda mínima? Ela precisa de alguma coisa. Ah, mas aí você está funcionando com o ostracismo, você quer botar a pessoa para o cara não fazer nada e ficar só com aquela renda ali. Não, o Estado ele pode, evidentemente, dentro da proposta de renda mínima, dar alguma coisa em troca que ele vai ter que fazer algum tipo de serviço em troca para a sociedade ou então para o governo, de modo que ele possa, com essa contribuição, estar fazendo jus àquela, pelo menos àquela renda que ele está tendo. Mas também não impede ele... Desculpa a intervenção. Se alguém falar, você está bancando vagabundo, não está. Mesmo que a pessoa seja vagabundo, ela vai consumir muito, ela vai gastar esse dinheiro, o capital vai circular, o comércio vai vender muito, vai gerar muito emprego, a indústria vai produzir e vender muito, vai gerar muito emprego, vai ser bom para todo mundo. E quem for inteligente, que está recebendo a renda mínima, vai trabalhar para ter 2 rendas, a renda mínima e seu salário. Quem for inteligente vai aplicar a renda mínima para fazer uma faculdade, para ter um emprego melhor. Quem for inteligente vai fazer um curso técnico para ter um emprego melhor. Então, é bom para todo mundo, inclusive o vagabundo. Deixa o vagabundo ser feliz, porque o vagabundo vai fazer o trabalhador ser feliz também. Vai ser bom para todo mundo. É isso. Nós temos aqui, não sei se é uma pergunta da Deide Souza Lima, que ela botou, precisou chegar um vírus para que as pessoas adotassem hábitos de higiene, hábitos esses que deveriam fazer parte do cotidiano de qualquer pessoa desde que nasce. É evidente, né, Deide? Aí, o que é que tu tem alguma coisa a falar, Caio? Com relação a essa pergunta aí? Não sei se é uma pergunta. Eu não entendi o entendimento dela. Se tu puder repetir. Vamos lá, deixa eu ver aqui.
ela falou que precisou chegar um vírus para que as pessoas adotassem hábitos de higiene, hábitos esses que deveriam fazer parte do cotidiano de qualquer pessoa desde que nasce. Concordo, aí eu pergunto concordo. também, ponto. Aí volto naquele esquema da Igreja Universal que eu vi lá, por acaso eu cruzando os canais de madrugada, né, que geralmente eu estou dormindo e com essa pandemia eu troquei noite pelo dia muitas das vezes, né? Como a gente pode cobrar uma higiene de uma pessoa que mora dentro de um barraco, como eu te falei, com metade da sala onde eu trabalho, vivendo com 3 filhos, como eu vi, onde o banheiro era aberto. Se o cara sentasse ali para fazer uma necessidade, os filhos estariam vendo, a esposa, ou então eles vão ter que sair lá para fora para depois a pessoa chegar e tal. Né? Então, assim, como a gente pode cobrar isso dessas pessoas que nunca tiveram nada? Né? Desculpa a intervenção. Assim, a pandemia, ela ensinou que quem tem condições de ser higiênico precisa ser higiênico. E ela denunciou que quem também precisa ser higiênico e não tem condições, não pode ser higiênico porque não tem condições para tal. Então a pandemia teve alguns lados bons. Quais foram os lados bons da pandemia? Denunciar a miséria e a pobreza que o Brasil, em pleno século XXI, ainda enfrenta. Porque se não fosse a pandemia, a mídia não ia ficar filmando isso, as igrejas não iam explorar essa atividade, não ia falar nada. Agora, se você botar na balança, a pandemia foi muito mais maligna e está sendo do que benéfica. Mas o pouco lado bom da pandemia foi denunciar a pobreza, a miséria, as péssimas condições que nós brasileiros ainda vivemos e para combater mentirosos que falam assim: mas no governo do fulano, a pobreza acabou. Mas no governo do fulano, a miséria foi erradicada. A gente está vendo que isso tudo é balela. A pandemia teve que surgir para o brasileiro ver a realidade social dele. O senhor Alexandre também botou aqui uma referência boa a você, né? O doutor Caio é um grande homem de caráter ilibado, né? Ele colocou aqui. A Mônica também colocou, eu também gosto muito do pensamento brisolista, o sujeito enxergava além das aparências e do tempo, né? O senhor Alexandre também botou, se os políticos de hoje tivessem a política de educação de Brizola, com certeza não iríamos ver o país tão mal educado, né? O Sérgio colocou aqui, mas o Moreira e a Globo eram contra, né? O projeto dos Brizolões foram abandonados, porque o Sérgio fala isso aqui, né? E também cita os 30 mil mortes que já teve aí o coronavírus, né? A Sheila também botou aqui, parabéns, meu amigão Caio, né? O Sérgio botou novamente aqui, Paulo Guedes é contra a renda mínima, né? A Mônica botou, será que os conflitos nas relações de consumo irão se acirrar? Você acha que vai se acirrar? Eu acho que a área do direito que vai ter mais acirramento é o direito administrativo, com a chuva de impeachments que estão vindo aí. Vai ser o direito tributário, com a chuva de ações que as empresas que estão falindo vão para cima do Estado para não serem saqueadas. Eu acredito que o direito penal logo, logo vai ser a área mais acirrada de todas. Porque quebrar a economia com os isolamentos sociais errados e errôneos, forçados pelo poder público, triplicou o número de desempregados no Brasil, já tem gente passando fome, vocês vão ver como é que vai aumentar roubo, furto, sequestro, latrocínio, homicídio. O direito penal que mais vai se destacar